Dado interessante. Acho que é desde 1920 que ele não deixava as fronteiras com a China e com a Mongólia tão desprotegida. Ah, é? Com contingente tão baixo de soldados. Pra você ver o quanto que ele mobilizou e o quanto ele está interessado nisso daqui e o quanto ele se sente seguro na relação com a China hoje. Quando ele faz isso, né, o Ocidente fica olhando, tá todo mundo olhando, ninguém acha que vai dar nada. O que esse pessoal fica fazendo aí? Eles estão se preparando. Tá vindo combustível, tá vindo tanque, tá vindo armamento, tá vindo trem, tá vindo soldado, tá vindo avião, tá vindo míssil, lançador de míssil, tá vindo um mundo pra ir. Hoje são 200 mil soldados. E você não faz isso só pra... deixa eu dar uma ameaça, deixa eu dar um susto no mundo. Não o Putin. Ele não é esse cara. Não, porque ele entende como que funciona a política internacional. Ele sabe que se você blefar e não entregar, você vai ser visto como uma pessoa fraca. Entendi. E se você for fraco, uma das ferramentas da política internacional é a ameaça. É você virar para o outro e falar assim, olha, vai ter consequências. Que consequências? Quem é você? Ó aqui meu histórico. Ó o que eu já fiz. Entendi. Ó quais são as minhas consequências. Se os Estados Unidos ameaçam um país de algo, essa ameaça ela é crível. Por quê? Os Estados Unidos se envolve em vários conflitos e tal. Agora, se o Brasil vira para a Argentina e fala, olha, Argentina, não faça isso. Argentina, o que vai acontecer, Brasil? Você não tem histórico, você não tem credibilidade, você não faz. E o Putin entende essa lógica muito bem. Ele é um ex-KGB, né? Serviço secreto, russo, soviético. Bom, e aí o que aconteceu nos últimos dias? Essas províncias, lá em 2014, se declararam independentes. Esse pedaço aqui, que é mais ou menos o pedaço que está controlado pelos russos. Mas o tamanho do estado mesmo, ele é mais ou menos isso, vai. Tá. São 2 provincionas. Esse pedaço aqui é controlado por ucraniano. E a Ucrânia domina, tem soldados aqui e tal, e tá em confronto com esse pessoal daqui. Desde 2014, o tempo inteiro acontecendo isso. Agora o Putin virou e falou assim, tudo isso daqui é um país independente. O parlamento russo aprovou e o Putin veio a público anteontem, esses dias, e falou as regiões de Donbass, que é o nome dessas 2 regiões, Donetsk e Luhansk, são países independentes. Eu reconheço a independência deles. E eu estou enviando tropas para garantir que isso... Para manter a paz. E aí, ele já enviou as tropas? Já, elas já estão aqui dentro. E nessa região onde tinha ucraniano não satisfeito? Não, essa não, eles estão aqui. Estão aqui? Estão aqui. Agora, neste momento, tem muitas tropas russas aqui. Na Bielorrússia dentro da Bielorrússia. Participando de um exercício militar que está acontecendo há alguns dias, semanas. Então é amiguinha da Rússia? Mega amiga. Tá. Aliás, eu troquei, né? Eu falei que um era o Little Russians era esse e o White Russians é esse. Eu falei invertido, acho. Esse aí é Little Russian? Não, esse. Esse, tá. E aí tem um exercício militar e eles estão aqui posicionados. O maior contingente está aqui na fronteira próxima à Ucrânia. Os russos estão posicionados... Kiev está aqui, pertinho. Isso, está muito perto de Kiev. E a grande dúvida é, o Putin vai atacar Kiev? Os americanos, o serviço de inteligência americano falou, vai. Falaram que vai? Falaram. A gente está falando isso faz 2 semanas. Ele não vai se contentar com isso, ele vai atacar Kiev. Ele não parece um cara também, é o que você falou, não parece um cara que fica ameaçando e não faz. Mas aí que tá. As consequências disso é o mundo inteiro se unir contra a Rússia ou não? Depende do que você chama de se unir. Se unir é a mesma coisa que aconteceu quando a Alemanha e Japão e aconteceu aquilo lá, de ter essa consequência de eles serem tratados como grande mal a ser combatido. Nem a Europa. Você entendeu? Entendi. Nem a Europa e nem os Estados Unidos colocarão nenhum soldado aqui para defender a Ucrânia. Por quê?
Porque eles não estão preparados para entrar numa terceira guerra mundial pela Ucrânia. Basicamente isso. Eles não se prepararam durante os Não, anos? eles não querem fazer uma terceira guerra mundial pela Ucrânia. Ninguém quer. Não. Os europeus menos Eles ainda. vão assistir acontecer isso. Bom, mas isso é e uma vão recriminar. Isso é uma repetição da história. Eles assistiram isso com Hitler. Exato. Falaram, não, mas é só aquele ali. Deixa tudo lá bem, na Polônia, né? Polônia, não, só. Aí chegou uma hora que foi assustador, tarde demais. E o Putin, então, ele espera que isso aconteça, que não tem uma reação. Ele tem certeza que não vai ter. Ele tem certeza. Tem certeza. E ele tá certo. Mas não haverá uma reação militar do Ocidente para proteger a Ucrânia. O que o Ocidente vai fazer? Dar armas, já está dando desde 2017. Para ucranianos? Para a Ucrânia. Nossa. Está dando armas para os ucranianos se defenderem. Quem que está desesperado aqui? Quem que você acha que está desesperado nessa história? A Polônia de novo. Isso. É óbvio. Todos os países, esses três aqui, Estônia, Letônia, Lituânia, estão desesperados. Polônia está desesperado. Porque você está falando que vai acontecer... gostei de aqui não aconteceu nada. Ele vai vir para cá também, o Putin? Se ele recuperou esse território inteiro. Esse daqui é o maior estado em população das ex-repúblicas soviéticas. De todas as ex-repúblicas soviéticas, o Cazaquistão é maior em tamanho. Mas não é Mas em população, a Ucrânia é maior. São mais de 40 milhões de pessoas aqui. A Ucrânia é o primeiro, é a mais importante a ser recuperada. Mais importante. E ela é mais chave, porque o Putin disse no discurso dele de 2 dias atrás que ele falou? Que não existe nação, país ucraniano independente. Que a Ucrânia é uma invenção dos russos. Dos russos? Dos soviéticos, dos russos. Que esse país não existe, que eles são irmãos e que eles são russos. Na verdade, que não existe diferença entre russo da Rússia e russo, por isso que é White Russians ou russos brancos tudo... little pequenos russos, é tudo russo. Isso daqui é tudo russo para ele. Só que ele ignora que existe um idioma, uma cultura, uma história, uma identidade nacional de um povo que foi dominado em momentos pelo Império Polonês, por vikings, por mongóis, por todo tipo de gente. Por turcos, Mas aí vem uma pergunta que pode ser muito burra, desculpa, tá? Não. Mas, ok, eles vão chegar em Kiev e vão tentar dominar a Ucrânia. Esse monte esse exército todo aqui vai dominar isso. E eles vão estar expostos em outros lados. Eles não correm o risco de vir alguma coisa de outro lado? Não tem nada do outro lado. Não tem ninguém do outro lado. Tem ninguém, né? Tem a China. Mas agora ele está próximo da China. Como que ele está próximo? Olimpíada de Inverno na China. 2 semanas atrás, o Putin foi lá para encontrar com o Xi Jinping, o líder chinês. E aí os dois juntos fizeram uma declaração pública de que a China diz que a OTAN não pode mais expandir e que ela está com a Rússia. Então, aí tem um perigo e um temor muito grande, porque estamos cogitando até, num cenário extremo máximo, que a China decida fazer alguma coisa contra Taiwan, que é a ilha na frente, que ela quer recuperar no mesmo momento que está acontecendo isso aqui. Nossa, é mesmo? Assim, a China, ela tá olhando e tá atenta e tá do lado da Rússia. E o que nós temos acontecendo no mundo não é mais uma união por ideologia, mas é uma união entre autocracias, entre regimes totalitários, entre ditaduras fortes e grandes. A Rússia é a maior potência militar. Capitalistas. É muito mais potente militarmente do que economicamente. A China é economicamente e militarmente. Isso que eu ia falar, militarmente a China também é forte? Forte, claro. Não tem o tamanho do arsenal nuclear que a Rússia tem. Mas ela tem outras coisas que a Rússia não tem. Então, você tem 2 grandes países, aí você junta esse grupo, o Irã, você junta a Turquia. A Turquia tá mais desse lado? O Erdogan é um ditador, assim, terrível. Ela faz parte da OTAN. É isso que eu ia falar. Ela ainda faz parte da OTAN, mas ela tá flertando e ela tem se aproximado e se juntado com essa turma dos ditadores. Junta com o Irã, junta com outros aí, Coreia do Norte, e essa é uma guerra, ou é uma disputa entre o mundo autoritário contra o mundo democrático. Você fala que não é mais ideologia, por quê? Sendo que eles são autoritários. Isso não é uma ideologia, é uma... É um
sistema de governo, vai. Não, assim, tipo, é um jeito de se organizar politicamente. Não é uma ideologia no sentido que controlam com mão pesada. Não é uma ideologia completa no sentido econômico de como que você tem que viver e tal. Enfim, quer dizer, tudo tem que viver como o líder quer, como o ditador quer, mas não é no sentido ideológico que a gente tinha na Guerra Fria de comunismo contra capitalismo. Esses países aqui são capitalistas de Estado. Um outro conceito. É uma economia aberta, capitalizada, né, mas controlada, dominada pelo Estado. O que a grande preocupação aqui? Como que isso vai acontecer? Primeiro, né? O que ele vai fazer em Kiev? Ele vai entrar em Kiev, ocupar, derrubar o governo e sair? Se ele fizer isso, aí volta um outro governo depois, ele não tem controle sobre o país. Se ele vier ficar e entrar em Kiev, ele vai ficar numa guerra urbana. E uma guerra urbana numa cidade desse tamanho, num país que não quer ser dominado pela Rússia, é uma guerra de guerrilha. Sangrenta e... interminável. Interminável. Porque ela não acaba. Você vai ter que exterminar todo mundo para acabar. Enquanto tiver 100 ucranianos ali lutando, é um sniper, né? Um atirador no alto de um prédio, dá um tiro no tanque, explode um tanque. Carro-bomba. É guerrilha, é assimétrico o conflito. E aí Mas a Rússia as baixas são altíssimas. A Rússia não quer isso. Assim, se ele estiver caminhando para isso, é uma loucura. Ele tá num outro nível de loucura. Você acha que não é isso que ele vai caminhar para isso? Eu acho que não tem como. Só que ninguém conseguiu entender o que ele quer fazer com Kiev, se ele não vai fazer isso.